Essa história contém traços de infidelidade e vingança extrema. Se você não tem perfil, não assista. Vamos à história. João nunca desconfiou de Marina. Casados há 15 anos, tinham uma vida sólida, aparentemente construída sobre a confiança e o respeito mútuo. Ele sempre foi um marido dedicado, um pai presente e, acima de tudo, um homem honesto. Mas em um dia comum, enquanto organizava alguns papéis em casa, notou algo estranho no celular da esposa deixado sobre a mesa da sala. Uma mensagem inesperada, acompanhada de um sorriso que se despedia de seus lábios quando ele entrou na sala. A princípio, João reprimiu a curiosidade. Não faz sentido duvidar dela, pensou, mas o incômodo persistiu. Ele lembrava de algumas atitudes recentes dela. Marina parecia mais ausente, seus horários haviam mudado, e as desculpas sobre compromissos de última hora se tornavam cada vez mais frequentes. Naquele instante, a incerteza o corroía, plantando uma semente de dúvida que ele jamais havia imaginado. Ao longo dos dias, João decidiu observar. Cada vez mais atento aos detalhes, começou a perceber as pequenas mudanças no comportamento de Marina. Ela tinha se tornado mais cuidadosa com o celular, sempre o mantendo bloqueado e longe de vista, algo que antes não acontecia. Suas amigas, que antes vinham com frequência à casa deles para os encontros de fim de semana, já não apareciam mais, e as conversas entre elas pareciam ser menos espontâneas. Numa noite em que Marina havia dito que precisaria trabalhar até tarde, João resolveu fazer algo que considerava impensável. Ele acessou o computador de casa para verificar algumas contas e, sem querer, acabou se deparando com um e-mail aberto em nome de sua esposa. O remetente era um homem chamado Felipe, alguém que João nunca havia ouvido falar. A troca de mensagens era recheada de termos carinhosos e detalhamentos de encontros que só podiam significar uma coisa: Marina o estava traindo. O choque inicial foi devastador. Ele sentiu o chão se abrir, a raiva crescendo com uma intensidade que ele desconhecia. Ao mesmo tempo, tentou se recompor. Sabia que precisava de mais do que aquele e-mail para entender a extensão da traição. Sem demonstrar qualquer sinal de que sabia do caso, João passou os dias seguintes em busca de provas, registrando informações discretamente. Júlia, a filha de 14 anos do casal, começou a perceber a tensão crescente em casa. João, que sempre foi um pai afetuoso, agora parecia mais distante, enquanto Marina se mostrava visivelmente mais estressada. A adolescente se pegava imaginando o que poderia estar acontecendo. As amigas na escola comentavam sobre os divórcios dos pais, e Júlia temia que o mesmo destino estivesse reservado para sua família. Ela tentava ignorar as pequenas discussões e silêncios que se instauravam entre seus pais. Mas, no fundo, a insegurança começava a crescer. Certa noite, enquanto João revia algumas mensagens no celular de Marina, foi surpreendido por Júlia, que observava a cena do corredor. Ela o encarou em silêncio, os olhos cheios de perguntas não ditas. Mas João apenas esboçou um sorriso forçado e a mandou de volta ao quarto. Ele não queria que a filha soubesse o que estava prestes a descobrir, ou pior ainda, o que ele planejava. Agora, com mais provas em mãos, João precisava pensar em sua próxima ação. Ele sabia que não podia simplesmente confrontar Marina sem se preparar, e além disso, sua vingança precisaria ser calculada. Ao longo dos anos, havia dado tudo de si para a esposa, construindo uma vida confortável e oferecendo-lhe o melhor que podia. E agora, essa mesma mulher, a quem ele confiava de olhos fechados, destruía seu mundo em segredo. Aos poucos, ele decidiu que a simples exposição da traição não seria suficiente. Ele precisava de algo que a marcasse para sempre, algo que mostrasse a ela e ao amante o peso de sua traição. Sua vingança precisaria ser fria, calculada e, acima de tudo, dolorosamente eficiente. João passou os dias seguintes envolto em um misto de dor e determinação, uma combinação que ele jamais pensou sentir. Ele já tinha as provas do caso de Marina e sabia exatamente quem era o homem com quem ela estava envolvida. Felipe era um conhecido de Marina de longa data, um amigo distante da faculdade, alguém que João mal conhecia, mas sabia ser o tipo de homem encantador e manipulador. Não era um rival qualquer. Era o tipo de pessoa que calculava cada movimento, exatamente como João pretendia fazer agora. Naquele instante ele se deu conta de que não bastava simplesmente expor Marina ou o amante. Isso seria previsível demais. Para que sua vingança fosse completa, precisava atingir a esposa em algo mais profundo, no orgulho, na reputação e na confiança que ela tanto gostava de aparentar.
Nos dias que se seguiram, João começou a colocar seu plano em prática, pouco a pouco, e o primeiro passo era sondar as amigas de Marina. Ele sabia que essas mulheres eram próximas dela, mas também entendia que, em um grupo, sempre haveria alguém com certa inveja ou desconforto escondido, uma faísca de ressentimento que ele poderia explorar. Em um final de semana, João organizou um pequeno jantar na casa de um amigo em comum, convidando algumas dessas amigas de Marina, sem levantar suspeitas. Durante o encontro, ele deixou escapar algumas insinuações sobre o casamento deles, como se estivesse preocupado com a distância recente de Marina. Cada palavra foi cuidadosamente planejada, cada expressão de incerteza propositalmente revelada. As amigas de Marina se entreolhavam, e algumas discretamente demonstraram surpresa. Uma delas, Patrícia, parecia desconfortável com as palavras de João. Ao fim do encontro, ela pediu para conversar com ele em particular. Eles se afastaram um pouco do grupo e Patrícia, hesitante, revelou: João, eu não queria me meter, mas já percebi que a Marina tem andado estranha ultimamente. Nós sempre fomos muito próximas, mas ela parou de me contar as coisas, e quando mencionei Felipe uma vez, ela ficou tensa. Você está bem? Perguntou Patrícia, em tom baixo. João apenas assentiu, disfarçando a satisfação interna que sentia. Sua intuição estava certa. Patrícia era uma peça-chave. Ele agradeceu, se fazendo de desentendido, mas agora sabia que ela seria fundamental para espalhar sutilmente as informações que ele desejava, usando-a como uma ponte. Nos dias que se seguiram ao jantar, João notou que Patrícia começou a se afastar de Marina. A confiança que antes unia as amigas foi rompida pela dúvida que ele havia plantado. Com o tempo, Marina começou a perceber que suas amigas estavam menos presentes e se questionava sobre o motivo. Aquela rede de apoio que sempre a acolhera estava ruindo sem que ela entendesse o porquê. Marina até tentou conversar com Patrícia, que era sua amiga mais próxima. Mas as respostas evasivas e a frieza crescente eram claras. Algo estava acontecendo, e Marina começou a sentir a ausência das amigas como um peso. Ela procurou entender o que havia mudado, mas a verdade era que a lealdade delas já havia sido abalada. Enquanto isso, João percebeu que sua filha, Júlia, também sentia o peso da situação. Marina tentava manter as aparências em casa, mas o afastamento dela e a ausência emocional começaram a afetar a adolescente. João, então, decidiu que Júlia precisava saber a verdade, mas de maneira sutil. Numa tarde em que estavam apenas os dois, João levou Júlia para um passeio no parque, onde conversaram sobre diversos assuntos. Entre risos e brincadeiras, ele lentamente introduziu o tema do relacionamento entre ele e Marina, abordando de forma delicada os desafios que eles enfrentavam. Sem revelar o segredo da mãe de maneira direta, João comentou sobre como às vezes as pessoas em quem confiamos podem nos decepcionar profundamente. Filha, quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. Ele disse com um olhar sério, observando a reação de Júlia. Ela parecia confusa, mas sentiu a profundidade das palavras do pai. Aquelas palavras eram como um prelúdio para algo maior que estava por vir. João sabia que, quando a verdade fosse revelada, Júlia lembraria daquela conversa, da preocupação do pai e da certeza de que ele não estava tentando enganá-la. Com isso, ele plantava uma base de confiança que seria vital quando tudo viesse à tona. Com cada peça se movendo de acordo com sua vontade, João começou a ajustar os detalhes finais de sua vingança. Ele já havia feito com que Marina sentisse o impacto nas amizades, e sabia que agora ela vivia constantemente preocupada com as dúvidas e o distanciamento ao seu redor. A próxima fase de sua vingança envolveria Felipe diretamente, mas ele queria que Marina estivesse no ponto máximo de angústia, para que, quando tudo fosse revelado, a dor dela fosse tão devastadora quanto a dele. A raiva de João já não era mais uma emoção descontrolada, era uma força fria, meticulosamente calculada. Ele queria que Marina experimentasse cada momento de dúvida, cada sensação de perda, até o ponto em que nada mais restasse em sua vida que pudesse oferecer consolo ou apoio. Enquanto observava sua esposa perder os alicerces de tudo o que considerava importante, João começou a vislumbrar o clímax da vingança que estava prestes a realizar. A dor que ele sentia ao descobrir a traição agora se transformava em uma poderosa determinação de justiça. Mas uma justiça que ele próprio escreveria, à sua maneira, sem pressa e sem piedade. Com Marina,
Cada vez mais isolada de suas amigas e sua vida social abalada, João agora voltava sua atenção para Felipe, o amante de sua esposa. Ele sabia que o passo seguinte precisaria ser preciso, uma jogada calculada que colocaria Felipe diretamente na linha de fogo. Observando a rotina do amante de Marina, João se deu conta de que Felipe tinha um ponto fraco que ele poderia explorar: a ambição. Felipe era um homem vaidoso, alguém que se preocupava demais com sua imagem e suas conquistas profissionais. João começou seu plano de aproximação a Felipe de maneira discreta. Como assessor de investimentos, ele possuía uma ampla rede de contatos, e agora esses recursos se tornariam armas letais. Ele mandou recados indiretos por colegas em comum, fazendo com que a notícia de uma grande oportunidade de investimento chegasse aos ouvidos de Felipe. João sabia que o amante de Marina dificilmente resistiria a uma chance de multiplicar seu dinheiro e alavancar sua carreira, ainda mais se isso viesse de alguém que, até então, não desconfiava de nada. Felipe ficou intrigado e rapidamente procurou saber mais sobre a tal oportunidade. Quando recebeu um convite por acaso para um evento de investidores, ele aceitou sem hesitar, acreditando que estava prestes a ter um grande avanço em sua vida financeira. O evento, uma reunião discreta e sofisticada, era algo que Felipe nunca suspeitaria ter sido organizado especificamente para ele. João estava preparado para o encontro. Ele sabia que a abordagem tinha de ser sutil e envolvente. Quando Felipe chegou ao local, uma casa luxuosa nos arredores da cidade, foi recepcionado por anfitriões impecáveis, todos escolhidos a dedo por João. Durante o evento, entre taças de champanhe e conversas animadas, João se apresentou como um consultor financeiro interessado em novos talentos para um projeto internacional. Felipe, deslumbrado, escutava cada palavra atentamente, cada vez mais convencido de que estava diante de uma oportunidade única. João, por sua vez, manipulava a situação com a precisão de um maestro, lançando elogios discretos e perguntas insinuantes que massageavam o ego do amante de sua esposa. Tudo parecia perfeito, e Felipe se viu completamente envolvido na proposta. No auge da noite, João lançou a isca final, uma oferta de investimento pessoal. Ele sugeriu que Felipe aplicasse uma quantia significativa em um fundo que ele alegava estar oferecendo rendimentos exorbitantes. Mas para garantir a entrada no projeto, Felipe precisaria fazer um aporte inicial significativo, nada menos do que metade de suas economias. Felipe hesitou por um momento, mas o olhar determinado de João e as palavras persuasivas que ele usou para convencer o amante fizeram com que Felipe ignorasse qualquer sinal de alerta. Na cabeça de Felipe, aquele investimento era a porta de entrada para o que ele sempre almejou: poder e status. Depois de pensar por alguns minutos, ele concordou, e os dois firmaram um acordo de parceria, selando o pacto com um aperto de mãos. Enquanto João colocava seu plano em prática em casa, Júlia continuava a notar o ambiente tenso entre os pais. Ela, cada vez mais desconfiada, observava a mãe com um misto de tristeza e raiva. Era claro para ela que algo muito sério estava acontecendo, e que seu pai sabia mais do que deixava transparecer. Certa noite, quando Marina estava fora e João ainda não havia chegado, Júlia aproveitou para mexer no quarto dos pais, na esperança de encontrar algo que pudesse explicar o comportamento deles. Ao revistar uma gaveta, encontrou um envelope cheio de documentos e algumas anotações feitas à mão pelo pai. Em um desses papéis, Júlia reconheceu o nome Felipe e algumas referências que não faziam sentido para ela. O coração da adolescente acelerou. Júlia sabia que o pai guardava um segredo, mas não sabia o que era. Agora, porém, começava a desconfiar de que isso envolvia diretamente a mãe. Em silêncio, ela guardou o envelope de volta no lugar, mas, a partir daquele momento, passou a observar cada detalhe com mais atenção. Marina, por sua vez, começou a perceber algumas mudanças sutis em Felipe. As ligações e mensagens entre eles, que antes eram constantes, começaram a diminuir, e quando se encontravam, ele parecia distante, quase distraído. Marina tentava entender o motivo, mas Felipe sempre lhe dava desculpas esfarrapadas, dizendo que estava ocupado com questões de trabalho. Ao mesmo tempo, Marina passou a notar que João parecia mais focado e determinado, como se estivesse executando um plano próprio. Ela tentou sondá-lo em algumas ocasiões, perguntando sobre o trabalho e fingindo interesse em sua rotina, mas ele sempre respondia de forma evasiva, mantendo-o à margem de suas atividades. A intuição de Marina gritava que algo estava fora do lugar,
mas ela não conseguia compreender o que exatamente. A tensão em sua vida aumentava, e a angústia de viver uma vida dupla começou a tomar conta dela. Dias depois, João soube que Felipe havia transferido a quantia necessária para o falso investimento. Ele deu o próximo passo, alterou a data de retorno prometida para o investimento, informando a Felipe que, devido a circunstâncias imprevistas no mercado, o rendimento demoraria um pouco mais para ser liberado. Felipe, ansioso, aceitou a explicação, convencido de que tudo corria bem. Enquanto Felipe mergulhava cada vez mais na falsa promessa de sucesso financeiro, João se preparava para a próxima fase de sua vingança, sabendo que em breve a maré viraria de uma forma devastadora. Marina, sem saber, estava envolvida em um jogo muito mais complexo do que imaginava, e a ruína de Felipe seria apenas o primeiro passo. Nesta parte, João inicia seu plano de vingança diretamente contra Felipe, usando a ambição do amante para atraí-lo e manipulá-lo em um falso investimento. Ele planta as sementes para destruir a estabilidade financeira de Felipe e, ao mesmo tempo, semeia dúvidas na mente de Marina. Com Felipe totalmente enredado em suas falsas promessas de investimento, João continuava a tecer sua trama, cuidando de cada detalhe para garantir que seu plano fluísse sem levantar suspeitas. Enquanto isso, a tensão na vida de Marina atingia novos patamares, intensificada pelas frequentes mudanças de humor de Felipe e pelo comportamento cada vez mais distante de João em casa. Meses se passaram, e o retorno prometido por João para o investimento não se concretizou. Felipe, que no início demonstrava confiança, agora começava a sentir-se cada vez mais inquieto. As conversas entre ele e João, que antes eram amigáveis e regadas a elogios, tornaram-se tensas. João sabia exatamente como manipular cada palavra para criar em Felipe uma falsa sensação de esperança, ao mesmo tempo em que mantinha o amante de Marina preso em um estado constante de expectativa. Felipe começou a fazer cobranças mais diretas, pedindo uma previsão para o retorno do dinheiro, que ele já havia começado a contar como um ganho certo. João, porém, controlava a situação com habilidade, oferecendo-lhe explicações complexas sobre o mercado financeiro e a volatilidade dos investimentos, que para alguém como Felipe, que não tinha conhecimento aprofundado sobre o assunto, soavam críveis, mas ao mesmo tempo frustrantes. Felipe começou a entender que talvez estivesse em uma posição perigosa, mas o orgulho o impedia de admitir que tinha sido enganado. Enquanto o relacionamento com João continuava cada vez mais frio e distante, Marina também notava a crescente impaciência e o distanciamento de Felipe. Ele, que antes a procurava com frequência, agora estava sempre absorto em suas próprias preocupações e irritadiço quando ela tocava no assunto de um possível futuro juntos. Marina sentia-se rejeitada, isolada, e começava a questionar se havia realmente valido a pena arriscar seu casamento por um homem que parecia cada vez mais alheio a ela. Um dia, após uma de suas discussões, Marina decidiu procurar conselho com uma de suas amigas mais próximas, Camila, que percebera as mudanças no comportamento de Marina e estava preocupada. Embora Marina não revelasse a infidelidade abertamente, ela desabafou sobre as tensões em seu casamento e seu relacionamento frustrante com Felipe. Camila, que tinha uma intuição aguçada, suspeitou que havia mais naquela história do que Marina contava, mas optou por não pressioná-la, oferecendo apoio e aconselhando a ter calma antes de tomar qualquer decisão. Júlia continuava a observar o comportamento da mãe e a recolher indícios de que algo estava errado. A jovem, ao ver a mãe cada vez mais inquieta e ausente, tornou-se ainda mais vigilante. Um dia, ela teve a oportunidade de mexer novamente nas coisas de Marina e encontrou mensagens suspeitas entre ela e Felipe. Mesmo que as mensagens não fossem explícitas, a linguagem carregada de emoções deixava evidente o envolvimento entre os dois. Profundamente decepcionada, Júlia decidiu confrontar o pai. Sabendo que ele já desconfiava de algo, a filha sentiu que era hora de compartilhar o que havia descoberto, mesmo que isso fosse doloroso para ele. Numa noite em que Marina estava fora, Júlia sentou-se com João e contou tudo o que sabia sobre a mãe e Felipe. João ouviu em silêncio, com um semblante grave, mas sem demonstrar surpresa. Ele agradeceu a sinceridade da filha e disse que confiava nela para manter a calma e não confrontar a mãe, não ainda. No dia seguinte, João enviou uma mensagem enigmática para Marina. Ele não a confrontou diretamente, mas deixou claro, nas entrelinhas, que sabia mais do que aparentava.
Na mensagem, mencionava a importância da honestidade em um casamento e o preço alto que as mentiras podem cobrar das pessoas envolvidas. Marina leu a mensagem repetidamente, sentindo um frio na espinha ao perceber que João talvez soubesse de algo. Sua mente foi tomada por um misto de culpa e ansiedade, mas ela não conseguiu criar coragem para perguntar diretamente a ele sobre a mensagem. Felipe também começou a perceber que João estava cada vez mais envolvido em sua vida, embora ele próprio não conseguisse ver como isso estava acontecendo. Cada resposta evasiva que João lhe dava sobre o retorno financeiro deixava Felipe mais agitado e preocupado. Ao mesmo tempo, João intencionalmente fazia com que Felipe se sentisse culpado por desconfiar dele, reforçando a ideia de que o problema estava nas flutuações do mercado, e não no acordo entre eles. Marina, agora assustada com a ideia de que João pudesse estar desconfiando de algo, passou a agir com cautela. Cada palavra dita e cada gesto feito em casa eram calculados para evitar levantar suspeitas. Ela começou a ter dificuldades para dormir, sentindo que a rede que havia tecido com sua traição estava se voltando contra ela. Suas noites eram atormentadas por pensamentos sômbrios sobre o que João faria se descobrisse tudo. Por outro lado, Felipe, impaciente, decidiu que iria confrontar João diretamente. Ele exigiu uma reunião para esclarecer o andamento do investimento, sem saber que João já havia previsto esse movimento. Durante a reunião, João lhe apresentou uma série de documentos falsos que reforçavam a ideia de que o investimento realmente existia e estava apenas passando por um período de baixa. Felipe saiu da reunião frustrado, mas sem argumentos para contra-atacar. Em casa, Marina sentia-se abandonada pelo amante e cada vez mais distante do marido. Sua rede de mentiras e traições parecia estar desmoronando, e o peso de suas escolhas começou a lhe cobrar um preço alto, afetando sua saúde mental e física. Num dia de desabafo, Marina acabou revelando mais do que deveria para Camila. A amiga percebeu que Marina estava envolvida em algo muito maior e potencialmente perigoso. Ela tentou alertá-la, sugerindo que fosse honesta com o marido antes que tudo piorasse. Mas Marina, cegada pela vergonha e pelo orgulho, ignorou o conselho da amiga, acreditando que ainda tinha controle sobre a situação. Com o desenrolar da situação, João continuava a manipular as peças no tabuleiro com maestria, cada movimento pensado para desestabilizar Felipe e Marina. Sua paciência e frieza eram incomparáveis. Enquanto todos ao seu redor se afundavam em mentiras e inseguranças, ele aguardava o momento ideal para a revelação. Marina, por sua vez, estava cada vez mais consumida pela ansiedade e pelo medo de que João soubesse a verdade sobre o caso. As palavras enigmáticas do marido, a frieza com que ele a tratava, tudo levava Marina a desconfiar de que ele estava ciente de algo, mas ela não tinha coragem para confrontá-lo. Sua vida antes controlada e aparentemente estável, agora parecia uma tempestade prestes a explodir. Aos poucos, Marina começou a perceber que o relacionamento com Felipe não lhe proporcionava a segurança ou o amor que ela achava que encontraria fora do casamento. Ele estava cada vez mais ausente, evasivo e até impaciente com ela. Felipe, enredado em problemas financeiros e atolado nas promessas do investimento com João, não dava a atenção que Marina desejava. Ela se sentia desprezada, como se fosse apenas um fardo para ele. Enquanto isso, Felipe chegava ao limite de sua paciência. Os investimentos de João pareciam ter se tornado uma armadilha da qual ele não conseguia escapar. Ele chegou a cogitar pedir ajuda a advogados para investigar a situação, mas sabia que se levasse o caso adiante, precisaria expor o envolvimento com Marina, o que acabaria com seu próprio relacionamento e ainda poderia trazer consequências legais para ele. Em uma tentativa de obter respostas, Felipe confrontou João de maneira mais agressiva. Ele exigiu um encontro particular em um escritório externo, onde acreditava que poderia pressioná-lo sem distrações. João, sabendo que esse momento chegaria, concordou, preparando-se para o confronto final com o amante de sua esposa. No dia marcado, Felipe estava agitado, a voz exaltada, enquanto João mantinha-se calmo e profissional. João olhava para Felipe com um leve sorriso de desprezo, como um predador que finalmente encurrala sua presa. Após algumas trocas de acusações e ameaças veladas, João olhou para Felipe nos olhos e disse: "Você acha que pode me intimidar, Felipe? Não sou eu quem precisa estar preocupado aqui." Essa frase fria, acompanhada por um olhar intenso, atingiu Felipe como um soco.
Pela primeira vez, ele percebeu que havia sido manipulado o tempo todo. Ele não sabia exatamente o que João sabia, mas naquele momento entendeu que de alguma forma o marido de Marina estava controlando a situação de maneira absoluta. Paralelamente a tudo isso, Camila, que já suspeitava que Marina estava escondendo algo, decidiu tomar uma atitude. Ela não aguentava mais ver a amiga em um estado de tensão constante e preocupada com os desdobramentos de seu caso extraconjugal. Camila então decidiu confrontá-la diretamente, pedindo para se encontrarem. Quando Marina chegou ao encontro, foi surpreendida pelo tom sério da amiga. Camila foi direta, perguntando sobre seu envolvimento com Felipe e sobre a possibilidade de João estar ciente de tudo. Marina, inicialmente relutante, acabou se abrindo e contou parte da verdade, ainda omitindo detalhes sobre o caso e o envolvimento de Felipe nos investimentos. Marina, se ele sabe, e pelo que você descreve, parece que ele realmente sabe. Você precisa ser honesta antes que as coisas piorem. A situação já está fora de controle, Camila alertou. A amiga tentou abrir os olhos de Marina para a gravidade do que estava acontecendo, mas Marina, dominada pelo orgulho, ainda acreditava que poderia controlar a situação. Ela agradeceu o conselho, mas não tinha intenção de seguir a recomendação de Camila. Marina estava confiante de que João jamais tomaria atitudes drásticas, mesmo que soubesse a verdade. Poucos dias depois, João decidiu que era o momento ideal para derrubar Felipe de uma vez por todas. Ele organizou uma reunião com Felipe e o chamou a seu escritório com a desculpa de apresentar um relatório sobre o andamento dos investimentos. Felipe, ainda abalado pela última conversa, mas ávido por respostas, aceitou o convite. João começou a reunião de forma profissional, mostrando gráficos e documentos falsos que detalhavam o suposto retorno financeiro e as previsões para os próximos meses. Cada slide era uma prova da habilidade de João em manipular informações para criar uma narrativa convincente. No entanto, após algumas páginas, ele começou a desmontar a mentira, revelando com frieza que tudo aquilo havia sido planejado, desde o início, como parte de um plano meticuloso. Você acreditou, Felipe? João perguntou com um sorriso gélido. Acreditou que alguém como você teria acesso a um investimento tão exclusivo? Acreditou que algum dia você teria controle sobre o meu dinheiro? Felipe, tomado pelo choque e pela raiva, tentou reagir, mas estava sem argumentos. Ele sabia que havia sido enganado, que tinha caído em uma armadilha que ele mesmo ajudara a construir ao se envolver com Marina. Você destruiu sua vida por ganância e por falta de caráter, continuou João, com um tom de desprezo. Agora está preso a uma situação que nunca deveria ter começado. O amante de Marina saiu do escritório de João destruído, percebendo que tudo que ele achava que conquistaria estava se desmoronando. Além da vergonha, ele sabia que estava em um beco sem saída, sem dinheiro e sem alternativas. Quando Felipe contou a Marina sobre a revelação de João, ela foi tomada por uma sensação de pânico. Marina agora estava ciente de que João sabia tudo ou quase tudo, e que o jogo havia acabado. As palavras de Camila ressoaram em sua mente, e ela percebeu, tarde demais, o quanto tinha arriscado ao trair seu casamento. Marina começou a refletir sobre a imagem que sempre quis projetar, de uma esposa feliz, uma mulher realizada, e no entanto estava prestes a perder tudo. O controle que acreditava ter sobre Felipe, sobre João, sobre sua própria vida havia sido apenas uma ilusão. Ela tentou confrontar João em casa, desesperada para salvar o que restava. Em uma última tentativa de apelar para seus sentimentos, ela se colocou como vítima das circunstâncias, dizendo que se sentia negligenciada e que buscava apenas preencher um vazio emocional. Mas João, impassível, escutava suas palavras com um olhar de cansaço e desapontamento. Para ele, aquele teatro era apenas o fim de um processo longo de autodestruição que Marina escolheu para si mesma. Você teve tudo, Marina. Mas não soube valorizar, ele disse, friamente ao fim de seu discurso. Marina finalmente percebeu que não haveria redenção. Ela estava sozinha, sem o apoio do amante, sem a compreensão do marido e sem a confiança da filha. Sua vida, como a conhecia, havia terminado. Após o confronto devastador com João, Felipe sentia-se um homem arruinado. A sensação de estar encurralado, sem dinheiro, sem futuro e completamente derrotado, o transformou em uma pessoa amarga e reclusa. Cada vez mais distante de Marina, ele começou a evitar qualquer contato com ela, não apenas por desprezo,
mas pelo medo de que João pudesse usar sua proximidade com ela para puni-lo ainda mais. Marina, por sua vez, tentava lidar com o fato de que, a qualquer momento, João poderia tomar uma decisão que impactaria sua vida de maneira irremediável. Ainda tentando manter uma fachada de normalidade, ela se via dividida entre o pavor constante de ser exposta e a tentativa desesperada de salvar seu casamento. Em uma tentativa de se aproximar de João, Marina passou a tentar dialogar, mas suas tentativas eram recebidas com um silêncio gélido. Ela percebeu que a cada palavra que dizia, João respondia com uma indiferença calculada, como se quisesse torturá-la emocionalmente. Sua percepção do marido se transformava, e o homem que um dia fora seu apoio e segurança, agora parecia um estranho, um adversário implacável. João ainda mantinha a rotina de casa, participava das refeições e comparecia aos eventos familiares, mas sempre com aquele olhar frio, que transparecia a profunda mágoa e o desprezo que ele guardava. Ele não pretendia confrontar Marina diretamente, preferia observá-la sofrer lentamente, deixando-a experimentar a sensação de perda gradativa do controle sobre a própria vida. No meio de tudo isso, a filha deles, Júlia, começava a notar a tensão crescente entre os pais. Ela era uma adolescente perspicaz, e apesar dos esforços de Marina para esconder os problemas, Júlia percebeu que algo estava muito errado. Os olhares silenciosos, as conversas interrompidas e o distanciamento emocional de João a preocupavam. Júlia, como toda filha, sempre teve uma imagem idealizada da mãe. Marina era, para ela, uma mulher forte e independente, alguém que inspirava confiança. Contudo, a mudança no comportamento dos pais começou a afetá-la profundamente, e ela começou a questionar se aquela imagem que tinha da mãe realmente correspondia à realidade. As conversas que escutava de amigas sobre traição e desonestidade a faziam refletir sobre o que poderia estar ocorrendo em sua própria casa. Certa noite, ela abordou a mãe. "Mãe, você e o papai estão bem? Tem alguma coisa acontecendo?" perguntou, com a voz hesitante, mas cheia de preocupação. Marina, surpreendida pela percepção da filha, tentou disfarçar, mas a pressão emocional já era tamanha que, sem perceber, começou a chorar. Ela inventou uma desculpa sobre problemas de trabalho e pediu à filha que não se preocupasse, dizendo que tudo se resolveria. Mas Júlia, inquieta, sabia que não era apenas isso. Algo estava profundamente errado, e ela começava a desconfiar de que a mãe não era exatamente quem ela imaginava. Esse abalo na relação materna a afetou de forma direta, deixando-a mais distante e menos confiante em relação a Marina. Enquanto isso, Camila, que continuava acompanhando o sofrimento da amiga, percebeu que Marina estava chegando ao seu limite emocional. Marina parecia desgastada, exausta, e Camila, percebendo o estado dela, tentou intervir novamente. Em uma tarde em que se encontraram para conversar, Camila confrontou Marina mais uma vez. "Marina, você precisa fazer algo antes que tudo piore. Esse silêncio entre você e o João vai destruir vocês dois, e já está afetando até a Júlia. Eu não posso continuar vendo você nessa situação." Mas Marina, ainda que desmoronando internamente, manteve-se orgulhosa e resistente. Ela acreditava que se apenas conseguisse provar a João que ainda o amava, ele poderia lhe dar uma segunda chance. Marina confessou a Camila que estava pensando em abrir o jogo, assumir o que fizera e pedir perdão, esperando que João pudesse de alguma forma perdoá-la. Camila, apesar de apoiar a ideia de honestidade, sabia que João era um homem de convicções fortes e que, se realmente soubesse a verdade, dificilmente voltaria atrás. Mesmo assim, decidiu apoiar Marina em seu plano de confrontar a realidade. João, por outro lado, estava atento a todos os movimentos de Marina e de Felipe. Ele percebeu o distanciamento de Felipe e a fragilidade emocional de Marina, e isso o encorajou a intensificar sua vingança. Decidiu, então, usar uma arma emocional ainda mais afiada. Ele começou a plantar pequenas dúvidas na cabeça de Marina, deixando transparecer de maneira sutil que havia alguém em sua vida. Em algumas noites, ele dizia que precisaria sair para uma reunião de negócios, sem dar detalhes. Marina, que sempre teve total confiança nele, começou a desconfiar, e isso a corroía por dentro. Cada vez que ele saía, ela imaginava que poderia haver outra mulher. Que ele poderia estar refazendo sua vida sem ela. João fazia questão de voltar tarde, cheirando a perfume desconhecido e com um sorriso que não conseguia disfarçar. Marina começou a entrar em um ciclo de paranoia.
questionando se estava sendo trocada e se tudo o que tinha feito estava agora retornando a ela em forma de castigo. Ela passava horas em claro, obcecada, imaginando quem poderia estar ocupando seu lugar ao lado de João. A essa altura, a amizade com Camila já estava se desgastando, pois Camila, que conhecia a verdade, também começava a sentir os efeitos dessa rede de mentiras e desconfianças. O relacionamento com Marina se tornou mais tenso, e Camila se viu em uma posição difícil, dividida entre o apoio à amiga e o julgamento de suas escolhas. Ela começou a se afastar, percebendo que, ao tentar ajudar Marina, ela mesma estava sendo envolvida em um turbilhão emocional que ameaçava destruir sua própria paz. Essa situação fez com que Marina se sentisse ainda mais sozinha e sem ninguém em quem confiar. Ela perdeu o apoio da amiga e da filha, e agora acreditava ter perdido o marido também. Sua única certeza era de que estava pagando um preço alto demais por um erro que, no início, parecia inofensivo. Marina começou a perceber que estava sozinha, isolada em um mundo que ela própria havia criado com suas escolhas. A imagem de mulher forte e independente que sempre cultivou estava agora completamente desmoronada. Sem o apoio da filha, sem a amizade de Camila e sem a compreensão do marido, Marina sentia-se à deriva, sem ninguém para quem pudesse recorrer. A cada dia, ela se via mais próxima do fundo do poço, lidando com as consequências de suas decisões, mas incapaz de encontrar uma saída. Seu sofrimento se tornou evidente para todos ao seu redor, mas ninguém parecia disposto a ajudá-la. A vergonha e a culpa a consumiam, e no fundo ela sabia que, independentemente do que acontecesse, jamais recuperaria a vida que teve. João finalmente estava prestes a concluir sua vingança meticulosa, enquanto Marina sentia que o pouco que lhe restava estava desmoronando. Nos dias seguintes, Marina tentou várias vezes se aproximar de João, mas ele a mantinha afastada, provocando-a emocionalmente de uma maneira que a levava à beira do desespero. Júlia, incomodada com o ambiente de tensão que tomava conta da casa, decidiu tomar uma atitude. Ela não conseguia entender por que seus pais pareciam tão distantes e infelizes. Intrigada pela mudança de comportamento, começou a investigar, perguntando discretamente a alguns amigos e familiares se haviam notado algo de errado entre seus pais. As respostas foram vagas, mas um amigo da escola, cujo pai era colega de João, mencionou que seu pai ouvira rumores de que João estava preparando algo grande envolvendo sua esposa. Essa informação deixou Júlia ainda mais desconfiada. Ela, que sempre admirou o pai, começou a suspeitar que havia algo sério por trás da frieza dele com Marina. Em um momento de impulso, decidiu confrontar o pai diretamente. Pai, o que está acontecendo entre você e a mamãe? Por que vocês estão agindo como se fossem estranhos? Perguntou com uma mistura de preocupação e desafio. João, surpreso com a pergunta direta, pensou por um instante. Ele sabia que a filha merecia a verdade, mas revelar tudo agora, sem que sua vingança estivesse completa, poderia arruinar seus planos. Optou então por uma resposta evasiva. Júlia, às vezes os adultos passam por momentos complicados, mas eu garanto que isso não é culpa sua e você não precisa se preocupar. Tudo vai se resolver. Mas a resposta vaga só aumentou a curiosidade de Júlia. Ela continuou desconfiada, e agora tinha a certeza de que algo grave estava acontecendo. As amigas de Marina também estavam começando a notar o impacto devastador que tudo isso causava nela. Marina, antes uma pessoa vibrante e cheia de energia, agora parecia abatida, pálida e preocupada. Durante uma reunião com algumas amigas próximas, ela não conseguiu conter as lágrimas. Tentando esconder a verdade, disse que estava passando por problemas pessoais, mas as amigas perceberam que havia mais naquela história. Uma delas, Ana, tentou consolá-la. Marina, se precisar de qualquer coisa, sabe que estou aqui, certo? Não importa o que seja, eu quero ajudar. Marina sorriu, agradecida, mas a dor que sentia era profunda demais para ser amenizada por palavras de apoio. Ela estava em um ponto em que sua própria rede de suporte parecia insuficiente para ajudá-la a suportar o peso da culpa e do arrependimento. Com Marina fragilizada, Júlia desconfiada e Felipe arruinado, João decidiu que o momento da revelação final havia chegado. Ele planejou um jantar em família, convidando apenas Marina, Júlia e Felipe. Marina ficou intrigada com o convite, pois João não costumava sugerir eventos em família. Mas ao mesmo tempo, uma fagulha de esperança reacendeu nela. Talvez fosse a oportunidade de abrir o coração e tentar consertar as coisas.
No dia do jantar, João agiu como um anfitrião impecável, servindo pratos elaborados e oferecendo brindes que pareciam comemorar uma ocasião especial. Marina, embora ansiosa, sentia uma leve esperança de que aquele momento fosse o primeiro passo para a reconciliação. No entanto, sua intuição lhe dizia que algo estava por vir. Quando todos estavam acomodados, João se levantou, segurando uma taça de vinho. Ele observou cada um deles por um instante antes de começar a falar. Eu organizei este jantar para celebrar a verdade, disse ele, com um tom que misturava ironia e seriedade. Todos ficaram em silêncio, atentos e intrigados. A verdade que por muito tempo foi escondida de mim, mas que, felizmente, veio à tona. Ele olhou diretamente para Marina, e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marina tentou manter a compostura, mas já imaginava o que estava por vir. Descobri que você, Marina, não era exatamente a esposa fiel que eu acreditava. Descobri tudo. Ele enfatizou a última palavra, fazendo com que ela finalmente percebesse a dimensão do que ele sabia. Marina ficou em choque, incapaz de formular uma resposta. Júlia, olhando para a mãe, tentava processar o que acabara de ouvir, enquanto Felipe, que até então permanecera em silêncio, ficou paralisado, percebendo que João estava prestes a expor a verdade diante de todos. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Perguntou Júlia com a voz trêmula, tentando entender se aquilo tudo era algum tipo de engano. Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se explicar, mas não encontrou palavras. João, implacável, continuou. Sua mãe e Felipe estavam juntos pelas minhas costas. Foi isso. E eu soube o tempo todo, mas escolhi esperar o momento certo para que eles pudessem sentir um pouco do que me fizeram sentir. Júlia olhou para a mãe, horrorizada. A imagem que tinha dela desmoronou diante de seus olhos. Não conseguia acreditar que aquela mulher que sempre idealizou fosse capaz de trair a confiança de seu pai e ainda com alguém tão próximo da família. Com a revelação pública, Felipe ficou arrasado, mas não tinha forças para reagir. Estava financeiramente e emocionalmente destruído, e agora a vergonha e o peso de seu ato pareciam insuportáveis. Ele tentou dizer algo para Marina, mas ela o ignorou, percebendo que ele havia sido cúmplice em sua própria queda. Marina, por sua vez, percebeu que havia perdido tudo. O amor da filha, o respeito do marido e a amizade de Felipe, tudo desmoronou ao mesmo tempo. Ela agora estava sozinha, completamente isolada e sem ninguém para consolá-la. João, que manteve o controle da situação até o fim, sentiu-se finalmente satisfeito. Ele sabia que nada traria de volta o casamento que ele sonhara ter, mas a sensação de justiça restaurada e a paz de ter exposto a verdade serviram como uma recompensa amarga, mas necessária. Em seu íntimo, sabia que aquela vingança teria consequências, não apenas para Marina, mas para ele e sua relação com Júlia também. Ele precisaria lidar com os resquícios da dor e do ressentimento que restaram, mas naquele momento a sensação de dever cumprido o consolava. Após a revelação devastadora feita por João durante o jantar, o silêncio imperou. Cada um ficou imerso em pensamentos conflitantes, enquanto João observava as reações de Marina, Júlia e Felipe. Marina sentia como se o mundo tivesse desabado em seus ombros. A vergonha, a culpa e o arrependimento se misturavam de forma avassaladora, sufocando-a. Ela sabia que, ao trair João, havia feito escolhas egoístas, mas nunca imaginou que o preço seria tão alto. A humilhação pública diante da filha, a exposição de sua traição e o desmoronamento de tudo que um dia valorizou a deixaram sem chão. As lembranças de momentos felizes ao lado de João, de quando construíram a vida juntos, agora pareciam se apagar como fragmentos de um sonho distante. Marina tentou se explicar para Júlia, mas a filha evitou qualquer contato visual. Para Júlia, o que a mãe fez foi inaceitável, e a ideia de confiar nela novamente parecia impossível. Júlia, agora ciente da traição da mãe, sentia um misto de raiva, tristeza e traição. Toda a imagem que tinha de Marina, como mãe, amiga e mulher exemplar, foi destruída. Ela tentava lidar com a nova realidade de que sua mãe não era quem ela pensava. Como você pôde fazer isso, mãe? Trair o papai? E com o Felipe? Disse Júlia, contendo as lágrimas. Marina tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Qualquer coisa que dissesse naquele momento pareceria vazia. A decepção nos olhos de Júlia era insuportável. O vínculo que sempre teve com a filha foi quebrado, e Marina sabia que não seria fácil reconquistá-la. João observava a cena, sabendo que a dor de Júlia era profunda.
Ele sabia que sua filha estava sofrendo, mas ao mesmo tempo acreditava que ela tinha o direito de saber a verdade, ainda que isso trouxesse um impacto emocional pesado. Felipe, arrasado e consumido pela vergonha, tentava esconder o rosto. As consequências de seus atos o deixaram em um estado de desespero total. Ele perdeu o respeito de João, a amizade de Marina, e agora não sabia se poderia reconstruir sua vida depois de tudo isso. Felipe foi o primeiro a deixar a mesa. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e saiu da casa, evitando qualquer olhar ou confronto. João observou se afastar, satisfeito em ver que seu plano estava completo. Não importava o que Felipe fizesse a partir daquele momento. O estrago estava feito. Depois que Felipe saiu, João se virou para Marina e Júlia. Ele sabia que, de certa forma, sua vingança também teria um impacto em sua relação com a filha. Agora que a verdade estava exposta, ele sentia um peso. Embora seu plano de vingança tivesse sido meticulosamente calculado, o impacto sobre Júlia não estava previsto. Júlia, eu fiz isso porque você tinha o direito de saber, disse João, tentando justificar sua decisão. Às vezes a verdade é dolorosa, mas ela precisa ser enfrentada. Júlia, ainda abalada, tentou processar o que o pai estava dizendo. Ela entendia a motivação de João, mas sentia que o pai também a havia exposto a uma situação traumatizante. Era como se ele tivesse colocado sua necessidade de vingança acima da harmonia familiar. Marina continuou em silêncio, tentando lidar com o caos de suas emoções. Sabia que, independentemente de tentar pedir perdão, nada traria de volta o que ela destruiu. As amizades, a confiança da filha, o respeito do marido, tudo estava em ruínas. Não havia uma maneira de reconstruir o passado, mas talvez pudesse reconstruir a si mesma. Com o passar dos dias, Marina procurou uma forma de expiação. Ela sabia que teria que fazer algo para mostrar que estava disposta a enfrentar as consequências de seus atos, mesmo que nunca reconquistasse o respeito daqueles que amava. Apesar de ter planejado cada detalhe da vingança, agora que tudo estava exposto, João sentia um vazio. Ele percebeu que a vingança, embora satisfatória no início, deixou um rastro de solidão e amargura. Os laços com a filha estavam abalados, e a vida familiar que ele sonhara construir estava, na prática, desfeita. Mesmo sabendo que não era o responsável direto por isso, a dor do que perdeu ainda era real. As noites passaram a ser solitárias. Sem Marina ao seu lado, ele refletia sobre o valor do perdão e sobre como o caminho da vingança, embora justo em seu entendimento, também teve um custo emocional profundo para ele e para sua filha. Dias após o confronto, João chamou Júlia para uma conversa privada. Queria entender como a filha estava lidando com tudo e também explicar melhor os motivos que o levaram a seguir esse caminho. Filha, eu sei que o que fiz pode ter parecido extremo, mas você precisava saber. Eu não suportaria a ideia de viver numa mentira, nem que você crescesse sem saber a verdade sobre o que aconteceu. Disse João em um tom sincero. Júlia, embora ainda magoada, começou a compreender as motivações do pai. Ela sabia que, por mais dolorosa que fosse a situação, a verdade trazia uma espécie de libertação. Mesmo que o processo fosse longo, ela sentia que, eventualmente, poderia perdoar tanto o pai quanto a mãe, pois ambos, à sua maneira, estavam presos em uma rede de emoções que ninguém poderia controlar completamente. Eu entendo, pai, mas ainda é difícil. Vai levar tempo para que eu consiga ver as coisas de forma clara, respondeu Júlia, mostrando que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconciliação. João assentiu, respeitando o tempo de cura de Júlia. Ele sabia que o perdão era um processo lento, mas estava disposto a esperar. Dias depois daquele confronto devastador, Júlia refletia sobre o impacto das palavras e ações de todos envolvidos. Ela passara noites em claro, revivendo cada detalhe da revelação e questionando suas próprias reações. No calor do momento, seu foco foi a raiva pela traição de Marina, mas, ao analisar tudo com mais calma, percebeu que o pai também enfrentara um processo doloroso e que ele não merecia o ressentimento que ela deixara transparecer. Uma tarde, Júlia decidiu procurar o pai para uma conversa sincera. Ela o encontrou no quintal, observando o horizonte, como se buscasse respostas em algum ponto distante. Seu semblante cansado refletia a intensidade das emoções recentes. Pai, começou Júlia hesitante enquanto se aproximava dele. Eu queria te pedir desculpas. João se virou para a filha, surpreso e com um olhar questionador. Desculpas? Por que, Júlia? Você não fez nada errado. Eu entendo que o que aconteceu foi difícil para você.
Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para expressar o que sentia. Eu sei, mas acho que, no meio de tudo isso, eu não levei em conta o que você passou. Na hora só conseguia pensar na minha dor, na decepção com a mamãe. Ela fez uma pausa, a voz embargada. E de certa forma, acabei descontando essa frustração em você. João a olhou com ternura, compreendendo o peso das palavras da filha. Ele sabia que a raiva de Júlia era apenas uma reação humana ao choque e que era natural precisar de tempo para processar tudo. Júlia, o que você sentiu é compreensível. Eu não esperava que você entendesse tudo de imediato, respondeu João com um tom suave. Sei que expor tudo assim foi uma escolha dura, e talvez eu tenha subestimado o impacto que teria em você. Júlia assentiu, absorvendo a compreensão e paciência do pai. Ela se aproximou, pegando sua mão num gesto de carinho e conexão. Mesmo assim, eu sinto muito, pai. Você não merecia lidar com minha frustração, além de toda a dor que já estava enfrentando. Eu prometo que vou tentar olhar para tudo isso com mais empatia daqui em diante. João sorriu, apertando a mão da filha com firmeza. Para ele, aquelas palavras de arrependimento e compreensão eram o bálsamo que precisava para seguir em frente. Obrigado, minha filha, respondeu ele emocionado. Isso significa muito para mim. E acredite, nós dois vamos superar isso juntos. Eles se abraçaram, deixando que o silêncio daquele momento os envolvesse. Naquele instante, pai e filha selaram um pacto de compreensão e apoio mútuo, prontos para reconstruir seus laços e buscar uma nova perspectiva, mais forte e resiliente, depois de tudo que haviam enfrentado.